Vende-se máquina de escrever Braille da renomada marca Perkins, o padrão ouro mundial em robustez e confiabilidade para escrita em relevo. Equipamento seminovo, extremamente bem conservado e pronto para uso imediato. A Perkins é reconhecida por sua durabilidade mecânica, sendo ideal tanto para estudantes quanto para profissionais que buscam uma escrita fluida, precisa e de alta qualidade. Principais características: excelente estado de conservação, com mecanismos revisados e funcionando perfeitamente. Acompanha a maleta original para proteção e transporte seguro. Suporta diferentes gramaturas de papel Braille. Teclas macias que facilitam a digitação prolongada, sem esforço excessivo. Por que escolher uma Perkins? Diferente de outros modelos, a Perkins é feita para durar décadas. É um investimento em autonomia e educação, oferecendo uma resposta tátil superior e alinhamento perfeito dos pontos. Juiz de Fora, MG. Valor: R$3.000. Contato: 32 99110 2218. Antônio Marcos Costa. Integração News. Fala aí, galerinha, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da Integração News, e a partir de agora nós vamos trazer todas as informações referentes à primeira fase do Campeonato da Ásia Oceania de Futebol de Cegos masculino, evento que está sendo disputado em Osaka, no Japão, e que definiu neste dia 22 de abril os semifinalistas do torneio, que teve algumas mudanças em sua fase classificatória. Nós vamos trazer todos os detalhes para você a partir de agora, que acompanha o canal da Integração News, junto com você no Esporte Paralímpico. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do Esporte Paralímpico. Começou no último domingo, dia 19 de abril, e vai prosseguir até o próximo sábado, dia 25, a disputa do Campeonato Masculino do Ásia Oceania de Futebol de Cegos, evento promovido pela Federação Internacional de Esportes para Cegos, IPSA. Inicialmente, a competição masculina contaria com 8 seleções na disputa, porém, a seleção do Irã, ela não está disputando a competição, e de acordo com as regras do futebol de cegos geridas pela IPSA, a equipe teve as suas partidas então suspensas e decretadas os seus adversários como vencedores por WO, com o placar de 6-0, apenas validando então os pontos para os seus adversários, e o placar de 6-0 sem a autoria dos gols então nesta partida. O Irã, que na divulgação da tabela preliminar estava no grupo A da competição, ao lado da seleção do Japão, da Índia e da Austrália, teve, portanto, então, todas as suas partidas sendo decretadas vitória por WO pelo placar de 6-0. Nas demais disputas, o torneio seguiu normalmente. No grupo B, estiveram Coreia do Sul, Uzbequistão, Tailândia e a seleção da China. Vamos trazer então aqui para você os resultados da fase classificatória. Na primeira rodada, que começou no domingo, dia 19 de abril, a seleção do Japão bateu a Índia por 2-0, com gols de Ryo Kawamura e de Taishi Hirabayashi. Na segunda-feira, dia 20 de abril, ainda dando sequência na primeira rodada, Coreia do Sul e Uzbequistão empataram pelo placar de 1-1. O gol da Coreia do Sul foi anotado pelo Yeongjun Jung. Já o Uzbequistão teve o seu gol anotado pelo Hamjin Sobirov. A seleção da China bateu a Tailândia por 1-0 com gol de Lee Ang-song. E a seleção da Austrália teve então a sua vitória decretada por WO sobre a seleção do Irã pelo placar de 6-0. Pela segunda rodada, que começou na noite da segunda-feira aqui no horário do Brasil, manhã já de terça-feira no Japão, a China goleou a seleção do Uzbequistão por 5-0. 2 gols de Haifu Lee, um gol de Jiazong Sang, um gol anotado pelo Zihua Tang e um gol anotado pelo Zi Ki-wan.
A seleção da Tailândia bateu a Coreia do Sul por 2-0 com gols de Kitkarn Baut e de Ranchana Pradhatshi. A seleção da Índia teve sua vitória por WO contra a seleção do Irã pelo placar de 6-0 e o Japão goleou a seleção da Austrália por 10-0. 10 para a seleção japonesa, 0 para a Austrália. 3 gols de Yoto Takahashi, 2 gols de Masaki Goto, 1 gol de Kenta Hayashi, 3 gols de Taishi Hirabayashi e 1 gol anotado pelo Ryo Kawamura. Pela terceira e última rodada da primeira fase, nós tivemos no início da noite desta terça-feira e começo da madrugada desta quarta-feira no Japão, a China goleando a Coreia do Sul por 4-0. 1 gol anotado pelo Zi Huatang, 1 gol anotado pelo Ji Yabin Zhang, 1 gol anotado pelo Jiazong Tsang e 1 gol anotado pelo Haifu Lee. A seleção da Tailândia bateu o Uzbequistão pelo placar de 2-0. Gols de Kitkarn Bahout e 1 gol de Panil Kupam. A Índia venceu a Austrália pelo placar de 5-0. A Austrália abriu o placar a favor da Índia, marcando 1 gol contra. Depois tivemos 1 gol anotado pelo Sovendra Singh, 2 gols de Klingson Marak e 1 gol de Pradip Patel. E a seleção do Japão venceu por WO 6-0 sobre a seleção do Irã. Foram estes, portanto, todos os jogos da primeira fase da competição. Então, dos 12 jogos programados, 9 foram realizados. Com a não participação da seleção do Irã, não haverá o playoff de 7º lugar. Automaticamente, a seleção que ficou na 4ª posição do grupo B, ela ficará em 7º lugar da classificação geral e a seleção do Irã vai terminar na 8ª colocação. Então, com isso, nós temos a seguinte classificação final da primeira fase. No grupo A, em primeiro o Japão com 9 pontos, marcou 18 gols e nenhum sofrido. Dos 18 gols, 12 foram marcados então em partidas disputadas e os 6 foram da vitória por WO. Saldo positivo então de 18. Em segundo, a Índia com 6 pontos, uma vitória no campo e uma vitória por WO, 11 gols marcados, 2 gols sofridos, um saldo positivo de 9. Então 11 gols marcados pela Índia e 2 sofridos, um saldo positivo de 9. Em terceiro ficou a Austrália com 3 pontos, a única vitória então dos australianos foi por WO. 6 gols marcados, que foi a vitória por WO, e os 15 sofridos na competição, um saldo negativo de 9. E o Irã ficou então na lanterna desta chave, já que não participou, perdeu suas 3 partidas. No grupo B, em primeiro a China com 9 pontos, 100% de aproveitamento, 10 gols marcados e nenhum sofrido, um saldo positivo de 10. Em segundo a Tailândia com 6 pontos, 4 gols marcados, 1 sofrido, um saldo positivo de 3. Em terceira a Coreia do Sul com 1 ponto, 1 gol marcado, 7 sofridos, um saldo negativo de 6. E em quarto ficou o Uzbequistão, também com 1 ponto, 1 gol marcado e 8 sofridos, um saldo negativo de 7. Portanto, o Uzbequistão termina em 7º lugar na classificação geral do torneio e o Irã, por não ter participado então da competição, fica em 8º na classificação geral. Você que acompanha o nosso canal do YouTube e ainda não se inscreveu aqui na Integração News, então gentilmente clique em inscreva-se neste canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Para você que já é inscrito, divulgue esse link para seus amigos, seus contatos de WhatsApp, contatos de Facebook, publique também nas suas redes sociais e faça com que mais pessoas acompanhem os nossos boletins do Paradesporto. E também, claro, não se esqueça de gentilmente você clicar em marque como gostei este vídeo para que assim você possa estar dando aquele like bacana aqui no nosso conteúdo e fazer com que a plataforma do YouTube entenda a relevância do nosso trabalho. Lembramos a você que está acompanhando este boletim que os jogos estão sendo transmitidos no canal da IPSA, a International Sports Federation, com a narração e os comentários em inglês de toda a competição. Nesta quinta-feira, trazendo agora para você a sequência então da fase final do torneio. Nesta quinta-feira, dia 23 de abril, nós teremos às 7 horas da manhã pelo horário de Brasília,
a disputa da quinta colocação geral entre Austrália e Coreia do Sul, seleções que ficaram na terceira posição dos grupos A e B, respectivamente. Este, portanto, é o único duelo desta quinta-feira. Na sexta-feira, dia 24, nós teremos as semifinais. A primeira semifinal acontece às 5h30 da manhã, entre a China, a primeira colocada do grupo B, contra a Índia, segunda colocada do grupo A. E às 7 da manhã, pelo horário de Brasília, tem a segunda semifinal entre Japão e Tailândia. Japão, líder do grupo A, contra a Tailândia, segunda colocada do grupo B. Lembrando que os dois finalistas avançam e disputam o título. Além disso, já se classificam de forma antecipada para a próxima Copa do Mundo de Futebol Masculino. No sábado, dia 25, para encerrar então a competição masculina do Campeonato Ásia-Oceania de Futebol de Cegos, à 1h da manhã teremos a disputa da medalha de bronze com os perdedores das semifinais, e caso o Japão avance para a grande final, o jogo será marcado para as 7h da manhã pelo horário de Brasília, 19h no horário local, de acordo com as informações publicadas no site oficial os meios então de comunicação do Japão, onde a gente está coletando os detalhes e também sobre os autores dos gols das partidas. As informações são dos sites oficiais da imprensa do Paradesporto no Japão e também através da página do Facebook da Ipsa Blind Football. Com as informações sobre a primeira fase da disputa do Campeonato do Ásia-Oceania de Futebol de Cegos na categoria masculina, edição de 2026, para o canal da Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.